Fala, investidor! Tudo bom com você? Aqui quem fala é o Daniel Alvarenga, o investidor raiz, e hoje nós vamos para mais um vídeo direto ao ponto, onde eu vou comentar um pouco sobre essas quedas no Ibovespa e também como o investidor deve se posicionar nesse tipo de cenário. Então, se você está preocupado aí com as suas ações, o que fazer com as suas ações, como você deve se comportar diante desse cenário, eu te aconselho fortemente que acompanhe esse vídeo até o final, que eu tenho certeza que você vai sair muito mais tranquilo após assistir esse conteúdo. Antes de entrar aqui dentro do conteúdo específico do vídeo, eu só vou te pedir para poder deixar o like, clicar no botão que está logo abaixo do botão de curtir, para você dar uma ajuda aqui para o canal, ajudar o canal a crescer, para a gente poder entregar esse conteúdo para o máximo possível de pessoas. Aproveita também para poder se inscrever e clicar no sininho para você ser notificado sempre que eu lançar vídeos novos. Então agora, sem mais delongas, vamos entrar aqui no conteúdo do vídeo. Bom, o Ibovespa, se a gente pegar de junho para cá, do dia 6 de junho, onde chegou a bater a máxima ali de 130 mil pontos, atualmente, no momento que eu gravo esse vídeo, dia 17/9, está a 111.485 mil pontos, ou seja, uma queda de aproximadamente 15% em 3 meses, sendo que algumas ações podem ter caído 20%, 30% ou até mesmo 40% em um período muito curto. Então, de fato, acaba preocupando bastante, principalmente o investidor que não está acostumado com toda essa volatilidade. Então, o primeiro ponto que eu vou entrar aqui é entender um pouco do motivo pelo qual a bolsa está sofrendo essas quedas e depois eu vou te explicar como você deve agir diante desse cenário. Bom, principal ponto, né, são dois principais motivos pelos quais o Ibovespa está sofrendo essa queda atualmente. O principal motivo número 1 é o cenário econômico. Se a gente pegar os últimos 12 meses, não precisa nem ser um entendido de economia, mas a gente consegue ver que a inflação subiu muito. O indicador IPCA, ele está ali próximo de 2 dígitos. Então isso acaba impactando a economia como um todo, né? Acaba afetando bastante as empresas, acaba sendo negativo para as empresas, acaba sendo negativo também para as famílias. Então esse é um dos principais motivos. E diante desse cenário da economia não andando muito bem, a inflação elevada, o que acontece? O governo ele acaba sendo forçado a subir as taxas de juros. Então a gente viu a Selic saindo ali no início do ano de aproximadamente 2% e agora já está na casa dos 5% e pode sim fechar o ano subindo ainda mais. Então quando a gente fala dessa inflação elevada que faz com que a Selic também suba, a taxa Selic ela acaba afetando bastante principalmente os ativos de renda variável. E eu vou explicar aqui resumidamente o porquê. O principal porque é o seguinte, o investidor que ele está ali correndo risco na bolsa, às vezes ele vê uma taxa Selic de 2%, ele pensa, poxa, eu vou tirar o meu dinheiro aqui da poupança, vou tirar meu dinheiro da renda fixa, porque não está rendendo nada e vou colocar ele na bolsa. Daí ele vê o que está acontecendo, a Selic voltando para o patamar de 5%, é um investimento com risco praticamente zero, né? Falando do ganho nominal aqui, a Selic em 5%, o que o investidor pensa? Poxa, agora está ficando mais interessante, eu vou tirar meu dinheiro aqui da renda variável, onde eu estou correndo risco, e vou deixar ali na renda fixa ganhando 5% sem correr risco. Tá? Então, a grosso modo, um dos movimentos é isso. E quando a gente entra numa parte mais técnica, quando a gente fala das ações, e não somente das ações, como os fundos imobiliários e ativos de renda variável, eles são precificados pelo fluxo de caixa futuro trazido para o valor presente. O que isso quer dizer, Daniel? Basicamente, os analistas, o mercado, ele projeta um fluxo de caixa futuro, um volume de vendas, um lucro futuro ali daquela empresa e traz para o presente a valores presentes, descontando a taxa livre de risco. O que é a taxa livre de risco? É basicamente uma Selic da vida, que é onde você deixa o dinheiro sem correr risco. Então, quanto mais alta essa taxa livre de risco, que é o desconto que eles fazem em cima do valor futuro do fluxo de caixa, no presente menos vale aquele ativo. Então, quando a gente fala principalmente de empresas que são empresas voltadas para crescimento, que a gente chama de growth stock, ou então aquelas empresas que estão em turnaround, empresas que estão buscando virar a chave e buscando melhorar os resultados em relação a crescimento, essas empresas elas estão com lucro lá no futuro.
Então, quanto mais o lucro está jogado para o futuro, empresas com valuation mais esticado, que a gente fala, indicadores de preços mais elevados, mais elas sofrem quando a gente traz esse valor para o presente, descontando essa taxa livre de risco. Então, basicamente, esse é o principal motivo pelo qual as ações estão caindo. E levando aí para um outro ponto também, o segundo cenário, que também é impactado pelo motivo número 1, é o cenário político. A gente vê um pouco conturbado, né? Existindo aí alguns ataques ali entre o poder judiciário e o poder executivo. Isso aí também acaba gerando um desconforto no mercado e também isso impacta as ações no curto prazo. Então, resumindo, a bolsa, na minha opinião, ela está em queda recentemente, principalmente devido ao cenário econômico que está complicado e também ao cenário político que também não está dos melhores. E agora você deu para entender um pouco ali por que as ações, que os fundos imobiliários estão caindo, como que o investidor ele deve se posicionar diante desse cenário. Primeira sacada para você preservar o seu patrimônio nesse tipo de cenário é você ter uma certa exposição ao dólar na sua carteira de investimentos. É importante que você deixe ali pelo menos 20% do seu patrimônio em dólar. Por quê? Porque quando a nossa bolsa de valores ela está em queda, a tendência é que o dólar esteja em alta. Se você pegar o período desde o início da pandemia para cá, o dólar saiu da casa dos R$4 e já chegou a beirar os R$6. Então, quando você tem uma certa parcela do seu patrimônio em dólar, nesses cenários onde a bolsa está em queda, o dólar tende a subir. Então, isso gera uma certa proteção para a sua carteira de investimentos. Como diria o Warren Buffett, a regra número 1, nunca perca dinheiro, regra número 2, nunca se esqueça da regra número 1. Então é importante que você tenha dentro da sua carteira ativos que vão proteger você em cenários onde a bolsa não esteja performando muito bem. Então a primeira sacada é você ter ativos dolarizados em carteira, tá? Não precisa comprar dólar. O que você pode fazer? Você pode investir no exterior através de ETFs aqui no Brasil, como por exemplo o IVVB11, ou pode abrir conta em uma corretora americana e comprar por lá ETFs, ações, ativos dolarizados. Ou até mesmo algumas ações de empresas que têm receita em dólar. Mas eu acho que a primeira forma mais interessante seria você investir direto lá fora ou comprar algum ETF onde você possa se expor ao mercado internacional, como por exemplo que eu te falei, é o IVVB11, tem também o NASD11 aqui na nossa bolsa de valores. Uma primeira sacada é essa. A segunda sacada é você analisar o percentual que você tem alocado em ações, em renda variável aqui no Brasil, se esse percentual está condizente com o seu perfil de investidor. Eu costumo dizer que não existe carteira de investimentos melhor. Não quer dizer que quem tem 100% em renda variável é melhor que quem tem 50% em renda variável. A melhor carteira de investimentos é aquela que está adequada com o seu perfil de investidor, onde você possa dormir tranquilo com as suas escolhas, tá? Então não adianta você querer ter um retorno muito alto, colocar grande parte do seu patrimônio na bolsa de valores, sendo que você não está preparado para esse tipo de volatilidade, tá? A bolsa de valores ela não vai ficar o tempo todo subindo. Então é importante que o seu percentual em renda variável esteja condizente com o seu perfil. Ou seja, se você está sentindo preocupação, está preocupado demais com essas quedas recentes da Bolsa de Valores, talvez você esteja com um percentual muito grande em renda variável e seja interessante você aumentar a sua parcela em renda fixa, tá? Mas eu não sugiro agora você vender esses ativos, mas eu sugiro você parar um pouco para pensar se isso está condizente com o seu perfil de investidor. Então, a segunda sacada é analisar o percentual que você tem em renda variável e principalmente o quanto você tem em ativos mais arriscados, que são empresas small caps, que são ações pequenas, aquelas que têm ali o valor de mercado até 5 bilhões, empresas de crescimento muito forte, que são empresas que têm múltiplos de preços muito esticados, e também empresas em turnaround, que são aquelas empresas que estão buscando reestruturar, que são empresas que estão passando por dificuldade e estão buscando arrumar a casa. Então, esse tipo de empresa é extremamente importante que você não tenha uma parcela muito grande
nesse tipo de ativo. Então a segunda sacada é essa: dá uma olhada com calma na sua carteira de investimentos para ver se o risco da sua carteira está de acordo com o seu perfil. Se você tem um perfil um pouco mais conservador, um pouco mais moderado, é extremamente importante que você tome esse cuidado para você poder ter tranquilidade, porque se você entrar em desespero, você vai vender seus ativos na baixa, vai tomar prejuízo. Então é importante você ter uma carteira de acordo com o seu perfil para você passar por esses períodos de turbulência sem se desesperar. A terceira sacada, não menos importante, é você focar nos fundamentos das empresas. Ao contrário do ano passado, quando aconteceu o lockdown, muitas empresas tiveram uma piora significativa nos resultados, tá? Principalmente naquele primeiro lockdown lá, que foi mais ou menos, se eu não me engano, iniciou ali no mês de março ou no mês de abril. Agora, mesmo diante das quedas da Bolsa de Valores, as empresas estão conseguindo melhorar os seus resultados. O que isso quer dizer? As empresas estão lucrando mais, elas estão vendendo mais. Então isso você tem que focar em entender se a empresa está conseguindo aumentar os lucros, se ela está com uma margem ok, se ela está com endividamento ok. Se tudo isso está ok, não tem motivo para você ficar preocupado com essas oscilações de curto prazo. Um exercício muito importante que você deve pensar é o seguinte: por que você comprou? Por que você investiu naquela empresa? Mudou alguma coisa? Se não mudou, se o motivo pelo qual você investiu naquela empresa não mudou, não tem nenhum motivo para você vender as suas ações só porque elas estão em queda, tá? Geralmente nesse cenário você tem que comportar fazendo ao contrário. Se a empresa está indo bem, ela está lucrando, ela está vendendo, está tudo ok, a casa está arrumada e a cotação está caindo, é uma oportunidade para você poder comprar ativos descontados, tá? Então esse aí é o terceiro motivo. E por último, para concluir aqui, é não tomar decisões com base na emoção. Conforme eu acabei de falar, foca no racional, em entender o que está acontecendo com as empresas. Por quê? Porque se você se desesperar, você vai acabar fazendo maus negócios. Então, a primeira coisa que você deve fazer é ser o máximo racional possível e entender o que está acontecendo com as empresas, né? Focar nos fundamentos, porque conforme eu falei, em períodos de queda que surgem as maiores oportunidades. Tem uma frase muito famosa do Warren Buffett, eu gosto muito de citar ela, é a seguinte: eu vou te ensinar como a ficar rico. Seja ganancioso quando os outros estão com medo e seja medroso quando os outros estão gananciosos. Então, em um cenário como esse de agora, que a maioria do mercado está com medo, está vendendo as suas ações, pode ser que seja um período para você até mesmo comprar mais ações de boas empresas. Por quê? Porque tem muitas boas empresas que estão descontadas e podem ser boas oportunidades para você ter um bom ganho no futuro, tanto em relação à valorização quanto em relação a dividendos. Então essas são as 4 principais sacadas. Só para revisar aqui, tem ativos dolarizados em carteira, verifique a parcela de renda variável da sua carteira, se está de acordo com o seu perfil de investidor. Dá uma olhada também no perfil de risco, no quanto você tem concentrado em ativos mais arrojados, isso é importante. Terceira principal sacada para esse momento: foque nos fundamentos das empresas, em analisar os resultados e esquece as cotações. E quarto, mas não menos importante, é você não tomar nenhuma decisão com base nas emoções. Então procure ser o máximo racional possível para você poder entender o que está acontecendo, e assim você com certeza vai tomar decisões mais assertivas na hora de investir. E por último, mas não menos importante, para concluir, é o seguinte: mantenha os aportes, tá? Continue fazendo as suas compras mensalmente e vai sempre procurando comprar aquele ativo que está mais longe do seu objetivo em carteira. Então, olha lá como que estão os percentuais, analisa quanto que você quer ter para cada ativo e continue fazendo os seus aportes, buscando comprar sempre aquele ativo que está mais longe do seu objetivo, pois com certeza assim você vai fazer bons negócios. Então, pelo vídeo de hoje é isso. Se você gostou desse conteúdo, compartilha lá dentro daquele grupo de investidores no WhatsApp, compartilha também com o seu amigo que está preocupado com essas quedas na bolsa, e deixa aqui para mim nos comentários qual dessas sacadas aí te ajudou mais, qual dessas sacadas você acredita que vai te ajudar mais nesse cenário mais complicado que estamos passando aí, pensando nas quedas na bolsa de valores. Então, a gente se vê no próximo vídeo. Até a próxima. Tchau, tchau.